Renato Soares, sou fisioterapeuta e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre o meu dia a dia como fisioterapeuta no quesito implementação de ações em saúde coletiva, especificamente no que eu venho realizando, que é ação específica no manejo da dor crônica. De forma rápida e contextual, não é chover no molhado, mas a ideia é só justificar o porquê que nós estamos seguindo essa discussão e porque eu segui isso como metodologia de intervenção. Eu acho que para tudo temos que ter boas justificativas. Se nós contextualizarmos a problemática da dor crônica, nós vimos esse paper da Lancet de 2018 que mostra que a dor na coluna vertebral é o que mais gera anos de vida perdido e anos de vida com incapacidade física aqui no Brasil e em outros países do mundo. Tá? Isso tem aumentado exponencialmente, o que tem gerado uma grande preocupação em saúde coletiva, né? Em saúde pública, visto que isso gera grandes consequências ao próprio paciente, consequências essas psicológicas, sociais, mas a abrangência é muito maior desse problema. É um problema econômico, com grande impacto na sociedade, na família, na comunidade, no contexto geral, nas indústrias e nos governos. Então, isso se justifica além de um problema específico para a sociedade, mas, como eu disse, financeiro. Esse é um dado americano, tirado da IASP, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Dor, que mostra que nos Estados Unidos a dor persistente custa mais do que o dobro da tentativa de solução desse problema do que o segundo no ranking. Tá? É o dobro maior do que a tentativa de tratamento de doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças metabólicas e assim por diante. Não acreditamos que isso seja diferente aqui no Brasil. E a pergunta que a gente faz como profissional da área de saúde, como pessoas, como seres humanos, como que, com o meu conhecimento, eu consigo tentar mudar essa trajetória, né? Ou, no mínimo, tentar minimizar essa ação. Visto que a ciência já nos aponta que há uma possibilidade de uma luz no fim do túnel, né? Então, a gente sabe que boas intervenções com métodos conservadores, porém eficazes, rápidos de intervenção primária, você consegue minimizar pedidos de exames complementares, por exemplo, que é um grande custo ao sistema de saúde, redução de números de visitas ao médico, então a logística, em adição, pode ser facilitadora, a redução de números de procedimentos cirúrgicos e uso menor de medicamentos, incluindo opioides, que é um grande vilão aí da humanidade na atualidade. E isso está descrito como possibilidade de ação em várias diretrizes, né? Então, a ciência está de um lado, as ações, e muitas vezes, na grande massa, está indo para o outro lado e está gerando essa cascata de tragédia, vamos dizer assim, na saúde coletiva, o que muito nos questiona a pensar o que nós podemos fazer diante dessas situações. Esse é um questionamento meu há mais de 20 anos, tá? Em 15 anos para cá, nós, há 15 anos exatos, um pouquinho menos, nós começamos a discutir mais claramente como nós poderíamos implementar as boas ações em prol da comunidade, de tal forma a mostrar para as pessoas certas, gestores especificamente, que nós estávamos do lado deles, do lado da população. Então, há 15 anos atrás, nós começamos discussões com seguradoras e cooperativas médicas, de tal forma a mostrar que a ciência nos caminha para um lado e que nós podemos favorecer ações para minimizar a cronicidade. E quando existir a cronicidade, a gente consegue gerar uma melhor qualidade de vida dessa população. E essa proposta foi muito bem aceita por algumas seguradoras e cooperativas. Na época, uma cooperativa médica daqui de São José dos Campos comprou essa ideia e nós começamos a pensar em um modelo específico e traçamos um objetivo que era olhar para os problemas da coluna vertebral, visto que esses números sempre foram os mais altos, né? E montamos uma estratégia específica de tal forma a mostrar a esse grupo que poderíamos ter um começo, meio e fim com uma estratégia de logística pautada em boas evidências.
que nada mais eram do que ciclos de palestras educativas junto com uma ação integrada de médicos, psicólogos e da fisioterapia. Eu não vou falar que todo esse processo foi fácil, não foi um processo árduo, a gente está falando de uma ação de 15 anos atrás, tá? Um modelo totalmente diferente do que até então se fazia. Nós sim engolimos muitos sapos, mas sempre vimos uma luz no fim do túnel para tentar ganhar espaço e, consequentemente, fazer com que o projeto desse certo, sempre com o apoio de boas pessoas da área preventiva da saúde coletiva. Nos 2 primeiros anos, nós tivemos alguns resultados e diante de um processo como esse, é sempre uma preocupação de quantificar tudo isso para validar as ações. Então, eu olho sim para um paciente de forma específica, isso é importantíssimo. Se eu consigo gerar uma melhor qualidade de vida específica para um paciente, eu já solto o rojão, mas em um contexto como esse, a lógica é saber como mostrar esses números aos gestores, né? E, de fato, a preocupação sempre foi utilizar de estratégias pautadas em questionários validados para tal fim. Então, mostramos que, de fato, nos 2 primeiros anos, foi uma média de 500 pacientes, existiu uma melhora do quadro álgico de forma significativa do grupo de pacientes encaminhados e pacientes de risco, tá? A se considerar aqui de forma rápida, de risco de intervenção cirúrgica, juntamente com melhora funcional. Tá? Então, olhando para questionários funcionais e para a dor, nós vimos que, de fato, existia uma possibilidade de melhora. Tá? Essa ação ela nos mostrou vários obstáculos, né? E dentro desse prisma eu vou mostrar a nossa experiência aqui hoje. 15 anos de ação, eu falo que foram mais, talvez, 7.000 pacientes de risco encaminhados para o programa. Nós vimos que, durante esses anos, a necessidade de um treinamento da equipe. A equipe essa dos fisioterapeutas que trabalham nessa ação, apesar de sabermos que existem diretrizes que todas as universidades deveriam seguir o mesmo modelo, o processo de ensino-aprendizado não é homogêneo, então o conhecimento tem uma variação de ação na nossa área de intervenção, então um grande obstáculo foi fazer com que todo mundo falasse uma mesma língua no grupo, normatização de terminologias e de ações, bem como um treinamento de toda a equipe envolvida, desde gestores gerais, administrativos, até a equipe de secretariado e de limpeza. Nós vimos essa necessidade, visto que o contexto, nessa visão multidimensional, de educação para todos, para entender o que eles fazem ali, qual o processo, qual a importância deles, se mostrou uma necessidade. Então, por exemplo, todo o secretariado entende a contextualização da neurofisiologia da dor, de crenças e comportamentos, do quão isso é impactante à sociedade, por meio de um treinamento específico sazonal, ou seja, não tem simplesmente um começo, meio e fim, ele acontece de forma frequente, repetindo boas informações, isso surte um resultado muito bacana. Então, hoje eu posso falar que o pessoal de limpeza sabe o quão importante é dar um bom dia para uma pessoa com dor crônica, de fato, mostrando o lado da saúde quando necessário, com boas conversas. Esse projeto se estendeu não só para a coluna, nós conseguimos mostrar para as seguradoras que vale a pena olhar para outras situações no contexto do nosso conhecimento específico, tá? Então, mostramos o quão importante é nós olharmos para os pacientes com problemas na coluna, na cintura escapular, e já um tratamento diferenciado agora para os pacientes crônicos, que ficam batendo cabeça em tentativas mágicas de ação com médicos, com fisioterapeutas, com outros profissionais da área da saúde, e com muito medicamento envolvido. Então, a lógica foi, vamos tentar ajudar a organizar essas ações, tendo um começo, meio e fim de fisioterapia e montando uma estratégia contínua de ação com esses pacientes. As nossas ações não fogem do que
a ciência nos prega, tá? Uma ação simples, pautada em exercícios, terapia manual e muita educação desse paciente, educação em neurociência da dor, educação em falar de saúde, não de doença, valorizar o bom prognóstico e, lógico, quando não tem bom prognóstico, a intervenção de outros profissionais são, de fato, necessários. Hoje, para se ter uma ideia, nós ganhamos campo, tá? São 15 anos aí de história. Hoje nós somos aqui um centro de referência para o atendimento desses problemas. Então, a partir do momento que existe um pedido de fisioterapia para essas situações, eles são encaminhados para nós, por seguirmos um protocolo de ação e uma harmonia muito grande interprofissional, mas todos os pacientes que são indicados, por exemplo, a cirurgia de coluna e de ombro, eles passam por uma avaliação pelo fisioterapeuta em adição, no qual tem como objetivo avaliar se existe bom ou mau prognóstico em fisioterapia, para ver se vale a pena uma conversa com o paciente, com o médico, para ver a possibilidade de uma intervenção conservadora previamente a essa necessidade cirúrgica. A ciência já nos indica boas possibilidades de ação e essa é a nossa função. Eu não sei e não é meu objetivo falar sobre prognóstico cirúrgico, ou seja, se é indicado ou não uma intervenção com cirurgia, se isso vai ser efetivo ou não, mas eu tenho a competência legal e de conhecimento para falar se existe mau ou bom prognóstico em fisioterapia, e hoje isso é muito bem respeitado por esses gestores em saúde, nossos parceiros. E também realizamos ações adicionais. Então, sabendo que o pedido de uma ressonância nuclear magnética pode gerar uma cascata de ações ruins, equivocadas a esse paciente, aumentando custos, aumentando o uso de medicamentos e até interferindo na maior possibilidade desses pacientes realizarem uma cirurgia, o que nós conseguimos fazer é uma intervenção precoce a esses pacientes. Então, a partir do momento que esse paciente ele tem um pedido de exame de ressonância nuclear magnética, ele é convidado a realizar uma avaliação fisioterapêutica com intuito de educação e, consequentemente, a nossa função é mostrar, depois de uma avaliação específica, com testes neurológicos e questões especiais, é mostrar o que pode aparecer naquele laudo, e o que é preocupante, o que não é, o que é comum em pessoas que nunca tiveram dor, e assim por diante. Então, é um formato educacional interessante, que tem surtido bons efeitos. Isso tudo vinha muito bem acontecendo, até que chega a essa famosa pandemia no começo do mês, o que fez com que nós traçássemos nossas novas possibilidades, diante de boas regulamentações que saíram tanto pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, bem como pela ANS, que apontou a necessidade de uma intervenção por meio das seguradoras com esses pacientes, utilizando recursos da tecnologia da informação. Nós introduzimos rapidamente a telefisioterapia com esse grupo. Então, aqui é só uma demonstração do quão importante é estar preparado para boas ações. Nós tínhamos já, em 2019, uma startup chamada RAI, pensando em telefisioterapia, mas acreditando que isso iria acontecer em 1 a 2 anos. Nós antecipamos todas essas ações e, a partir do momento que existiu essa regulamentação, nós colocamos como uma necessidade para as seguradoras, e as seguradoras imediatamente aceitaram, pagando o valor normal, presencial, para atender essa população, o que nos deixou muito felizes, visto que existia uma população necessitada de intervenção e que nós poderíamos realizar boas intervenções com tais pacientes. Só para se ter uma ideia, desde quando nós começamos, início de abril, essas intervenções até final de setembro, foram quase 4.000 pacientes, hoje já passou de 4.000 atendimentos, feitos em telefisioterapia, num grupo de população de risco e que teve boas intervenções. Então, esse é uma forma interessante de mostrar o quão importante é a implementação rápida de boas ações.
E a gente não para por aí, né? Eu sou docente, eu trabalho há 20 anos na Universidade de Taubaté, uma autarquia municipal, no qual eu tenho relação direta com uma crítica mais sobre todo um contexto, né? E a pergunta é, o que a gente pode fazer de ações adicionais nessa situação? Eu não vi como não ter uma necessidade de normatizar ações de educação dentro da graduação. Então, nós utilizamos de ferramentas já existentes, divulgadas e utilizadas por grandes centros de pesquisadores e clínicos. Aqui eu destaco o grupo do Train Pain, o grupo do NOI, é um grupo australiano muito bacana que faz pesquisa e boas intervenções em dor, e um grupo de pesquisadores e clínicos aqui do Brasil chamado Pesquisa em Dor. Nós simplesmente utilizamos essas ferramentas para uma boa educação, uma melhora do processo ensino-aprendizado com os nossos alunos da graduação, para, de fato, gerar uma crítica mais interessante sobre a problemática da dor crônica e mostrar ferramentas que, de fato, existem, tanto para utilização individual quanto em grupo. Junto a tudo isso, nós, junto com o Departamento de Comunicação, conseguimos um espaço na rádio da universidade, no qual nós, junto com alguns alunos, desenvolvemos textos e utilizamos, em um programa específico chamado Movimente-se, a construção e narrativa de textos informativos em saúde coletiva, focada em dor, pautada em saúde, não em doença. E esse é um detalhe interessante que nos guia. Essas ações se expandiram para um projeto de extensão. Esse projeto de extensão começou com outro nome e depois mudou-se para Informador, que tem como objetivo educar educadores, educar a comunidade de forma geral, educar pacientes com dor crônica, em contextos da atual ação em saúde coletiva, no que diz respeito às melhores evidências sobre tal temática. Então, uma das propostas é educar educadores. Então, nós entramos em escolas públicas da cidade de Taubaté para conversar com diretores pedagógicos e professores e para mostrar o que é mito, o que é verdade. Eles são grandes influenciadores a uma população. Então, nelas que a gente tem que ter também um cuidado especial para mostrar o que a ciência tem nos destacado. Na pandemia, nós tivemos uma experiência bacana, eu e a professora Thier, também faz parte desse grupo. Nós conseguimos juntar todos os professores de educação física vinculados ao município de Taubaté, junto com todas as escolas de ensino infantil e fundamental, em um bate-papo. Então, tinham mais 60 educadores físicos, nos quais nós batemos um papo sobre dor crônica. Nós olhamos para esse público de forma diferenciada, porque eles lidam com o movimento, algo importantíssimo para o manejo da dor crônica, e eles são grandes líderes, muitas vezes, dessa criançada. Então, eles também participaram de uma ação de intervenção em educação, um bate-papo comigo com a Tia, que foi muito bacana. Esse projeto Informador também tem como objetivo criar material em ambiente digital de domínio público, que discute sobre dor nas costas, sobre mitos e verdades, sobre problemas de cronicidade e as melhores intervenções, focado à comunidade. Então, esse é o nosso foco. Então, se vocês quiserem procurar esse material, é só entrar no YouTube e fazer uma busca rápida, colocar TV Unital, fisioterapia, playlist, vai aparecer uma série de vídeos bem bacanas utilizados para a educação de pacientes com dor crônica. Eu, por exemplo, utilizo isso na minha clínica e deixo esse material numa televisão para os pacientes ficarem vendo. Isso é de domínio público e pode ser utilizado. Junto a tudo isso, eu me juntei com 2 outros colegas, Ney Mesiá e Felipe Reis, em um projeto específico aqui no Brasil do Choosing Wisely Brasil em fisioterapia. O Choosing Wisely nasceu
para um grupo de médicos nos Estados Unidos, se expandiu pelo mundo e alguns países fizeram isso também para fisioterapia. Nós somos hoje os representantes do Choose Wise em fisioterapia aqui no Brasil, que nada mais busca transformar a ciência em uma informação discutida de forma coletiva, de tal forma a mastigar essa informação ao paciente potencial que irá ter uma intervenção com fisioterapia. Do tipo, olha, galera, cuidado, não utilize cintas ou imobilizadores lombares para prevenir, bem como para tratar a sua dor crônica nas costas. Então, esse material não tem o vínculo de publicação científica, esse não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é transformar a ciência à informação da comunidade, numa linguagem rápida, fácil e na língua portuguesa. Perfeito. Não paramos por aí. Nessa inquietude, nesse desenvolvimento de ações, nós buscamos entender como nós podemos educar jovens, né? Imagina você pegar uma senhora cheia de crenças sobre a sua dor e acreditando que, de fato, ela não tem cura, porque, de fato, ela tem, sei lá, um bico de papagaio gigantesco, ela não pode fazer tal movimento, ela não pode pisar o pé no chão frio, com várias crenças, com vários comportamentos, e tentar modificar tudo isso. Isso é muito mais difícil, né? A pergunta é, será que nós conseguimos mostrar para a juventude que tem menos informação, ou potencial menos informação, destas características de um idoso ou de um adulto, de tal forma ele absorver essas informações e transmiti-las para a sua comunidade? A lógica foi essa, o que fez com que nós entrássemos em um processo seletivo para um projeto de extensão. Esse projeto de extensão ele é fomentado pelo Ministério da Educação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, vinculado à Secretaria de Educação do município de Taubaté, e que compõe ação interdisciplinar, com ação tanto do Departamento de Fisioterapia, quanto de Comunicação, quanto da Pedagogia da própria universidade, com possibilidade de termos bolsistas destas áreas, voluntários dessas áreas, que juntos conseguem montar estratégias específicas de educação, agora para crianças e jovens. Eu vou mostrar rapidamente todo esse processo de implementação, que eu acho que é um dos objetivos desse bate-papo. Então, esse processo inicia-se, logicamente, com o processo seletivo dos discentes, com perfil para tal fim, com disponibilidade para tal fim, reuniões massivas sobre o tema, com discussões interdepartamental, com um foco de mostrar o que é o problema da dor crônica para todos os envolvidos, o quão importante é a ciência de implementação aos alunos, por exemplo, de comunicação social, de jornalismo. Então, eles entram num formato de discussão do quão importante a ciência é para tomar decisão para uma pauta, por exemplo, de um assunto. Isso é fantástico, a gente vê pouco isso no dia a dia desta área. Em seguida, esses alunos eles passam por um processo de treinamento pedagógico, que eles vão lidar com crianças. O nosso projeto é um de vários escolhidos, por isso que vocês estão vendo vários estudantes aí junto com o grupo de pedagogia, eles passam por um treinamento específico. E daí nós entramos na escola escolhida por nós, pela Secretaria de Educação do município de Taubaté. Esse é o segundo ano que nós estamos envolvidos com ações, desculpa, o terceiro ano, e nós entramos com uma discussão inicialmente com a diretoria, depois com a diretoria geral e pedagógica, depois com os professores envolvidos e oficineiros. São escolas integrais que, parte do tempo, ficam oficineiros com esses alunos. E a nossa ação é uma oficina que busca, inicialmente, ensiná-los a ter um melhor manejo com as redes sociais, com fotografia, com edição de vídeos,
Então, esse é o atrativo para eles, tá? Então, nós entramos em um grupo e mostramos para eles o quão importante é a informação, falamos sobre fake news, entramos em ações bacanas, lúdicas de fotografia, isso no ambiente da escola, isso no ambiente da universidade. Então, nós levamos eles no estúdio de fotografia da universidade. E, no princípio, é algo muito lúdico, de tal forma que eles sintam bem no nosso processo. Então, aqui é só para mostrar o quão complexo essa característica multidimensional da dor. Nenhum desses processos lúdicos, após aulas de fotografia, eles encenam o que eles veem no dia a dia deles. Tá? E aí estão algumas fotos impressionantes que mostram quão complexo é o problema e que é onde nós estamos envolvidos, e isso influencia diretamente a vários aspectos, inclusive na dor. Em seguida, nós entendemos deles características específicas sobre sofrimento. Nós realizamos um mapa mental, agora a gente já está totalmente integrado com eles, e agora a gente quer saber deles, para fazer uma ação específica para essa população, onde nós iremos pisar para saber como nós iremos educá-los. Então, esse mapa mental é de uma das escolas, então aqui eu não vou ser detalhista, mas a ideia é mostrar o quão complexo é todo esse contexto. Então, eles falam sobre sofrimento com questões relacionadas, e aqui são frases deles, com insegurança, falta de emprego, perda de amizade, ódio, morte, medo de apanhar da polícia, de apanhar da mãe, de não ser aceito, depressão pelas drogas, dificuldades na família, agressão entre pai e mãe, entre irmãos, entre pai e filho, ensinamentos errados de pais a bater em irmãos, enfim. Até chegar no sofrimento da dor física, que é o que eles vão falar. Então, nós esperamos eles falarem, geralmente eles falam, o que é sofrimento? Ter dor aonde? Nas costas. Por quê? E é nesse ponto que nós iremos abordar as nossas dinâmicas, tá? Perfeito, relacionado ao trabalho, ficar curvado, ficar sentado errado e assim por diante. Mas, logicamente, que a dor que eles sabem que existe ou que eles sentem não é só dor nas costas, é dor de cólica, dor de cabeça e com as suas respectivas crenças. Pautado nessas ações e nesse entendimento, nessa integração, a gente começa um projeto diferente com eles. Nós entramos numa ação educativa, com gincanas de conhecimento, com o tema dor, por coincidência. Então, eles vão sendo envolvidos com o tema com o tempo, sabendo que eles estão lá para aprender algo maior para eles, muito interessante, que é, por exemplo, serem repórteres. E, em cima disso, a gente já coloca eles no ambiente, por exemplo, da fotografia. Até então era lúdico, agora eles têm uma tarefa. Eu quero que você, por exemplo, faça uma foto com essa frase, olha, do tipo, não faça automedicação para tratar suas dores. Se vira, faz uma foto sobre isso. O que vai sair dali, eu não sei, mas essa informação foi absorvida. A gente leva eles na rádio, naquele programa que eu falei, Mova-se, eles têm uma participação. Eu construo textos educativos pautados em boas informações, focado em saúde, não catastrofização sobre esse problema, e eles são agora os locutores. Isso é bacana, gera uma autoestima fantástica nessa criançada, eles estão num ambiente único e estão absorvendo boas informações. Isso mesmo acontece também no ambiente da televisão, então eles têm uma bancada na universidade, na TV da universidade, no qual nós também montamos textos inicialmente, até eles entenderem todo esse processo. Então, eles vão aprender dicção, eles vão aprender fala, eles vão aprender a manejar uma câmera, sentar, ter postura. Isso é muito bacana, com temas específicos. E, junto a isso, nós realizamos outras dinâmicas. Então, eles gravam perguntas para profissionais da área, num projeto chamado Você Sabia? Do tipo, o que é escoliose? Daí eu convido um profissional para falar sobre escoliose. A tal da artrose no joelho dói mesmo? O que é bico de papagaio? Assim por diante. E os profissionais gravam essas informações, nós editamos, colocamos nas redes sociais,
isso é bacana porque chega na comunidade. O pai fica feliz em ver o filho fazendo uma entrevista e, ao mesmo tempo, vê ou recebe uma boa informação. É uma forma de cima para baixo para chegar uma boa informação ao adulto, né? Junto a isso, o ano passado, nós fizemos uma dinâmica muito bacana, que foi um tipo roda viva. Tá? Esse momento, nós deixamos livres os alunos, as crianças, a questionar os convidados. Nós convidamos 4 profissionais, clínicos e pesquisadores indoor, para responderem boas perguntas feitas pelos alunos. Um processo, em uma dinâmica de uma roda viva, muito bacana, muito interessante, isso está gravado no YouTube, quem quiser, fica à vontade para assistir, que eu acho que vale a pena. No final desse processo, nós temos um projeto final de curso. Nosso objetivo aqui com eles agora é fazer com que eles façam um texto, produzam um curta-metragem, filme, e a gente vai ajudar eles a editarem isso, num tema que eles aprenderam durante todo o ano. Então, eles vão falar sobre automedicação, eles vão falar sobre hérnia de disco, eles vão falar sobre temas que eles acreditam ser importante passar para a população. Nesse nível, eles já estão maduros o suficientes para construírem essa informação. Nós realizamos uma premiação para os mais visualizados, isso é importante porque ajuda a compartilhar informações. Então, o pai quer ver o filho ganhando, o filho quer participar mais ativamente em todo o processo e ver as pessoas vendo. No final, todos ganham, tá? E nós realizamos, para um engajamento dos profissionais da área, uma votação técnica também, tá? Esse objetivo não é falar, esse aqui é o melhor, mas sim fazer com que especialistas na área conheçam esse projeto e também plantem uma semente neles para falar, olha, eu tenho uma função e talvez eu consiga fazer algo no meu ambiente. Esse é o projeto Luz, Câmara e Movimento, e essas fotos mostram o resultado de forma qualitativa, vamos dizer assim, do quão importante é esse processo. Gente, foi essa a minha explanação. Agradeço a paciência de vocês em me escutarem aqui. Agradeço a todo o grupo pelo convite em participar desse nobre grupo. Esse é meu e-mail, renato@unital.br. Esses aqui são os links das mídias sociais. Então, Luz, Câmara e Movimento, Projeto Informador, e o meu pessoal profissional chamado Meu Mundo da Fisioterapia. É isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Um forte abraço.